Hoje é sexta, 21 de junho, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Terminou mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo perdeu a liderança, a gente já esperava isso, devido aos outros confrontos dos nossos adversários, mas ainda estamos ali bem perto do líder do Campeonato Nacional. E na próxima rodada é importante o Botafogo vencer. Por quê? Os nossos rivais diretos terão jogos fáceis, jogos acessíveis. E é bom a gente sempre continuar ali na proximidade dessas equipes, porque a gente tem que pensar na reta final do Campeonato Brasileiro. Além disso, Gatito Fernandes tem recebido sondagens, ainda não chegou nada oficial para o Botafogo, porém, o goleiro paraguaio que deve jogar os Jogos Olímpicos de Paris, porque já foi ali meio que comunicado pela entidade do seu país natal, que pode ser convocado, tá ali com olhares de outros clubes, já que seu contrato com o Botafogo termina no final desse ano. Tudo isso dentro desse nosso giro de notícias. Roda a vinheta que daqui a pouco eu tô de volta. Pessoal, tá rolando Eurocopa, tá rolando também Copa América e você pode entrar na Parimatch e fazer ali os seus palpites com as melhores odds do mercado. Vou deixar aqui tanto no primeiro comentário e na descrição para vocês poderem fazer o cadastro. Além disso, vocês podem concorrer a uma viagem para Miami e R$100 mil. Link tá aqui embaixo no primeiro comentário. Utilize o cupom SORTE para vocês ganharem bônus no primeiro depósito e claro, cada depósito vocês ajudam demais o canal do TEF. Não dei mole, Parimatch é nossa parceira e parceira do Botafogo. Faça o cadastro, galera, aqui embaixo. Gatito Fernandes tem contrato com o Botafogo até dezembro e já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe visando a próxima temporada. Neste ano, o goleiro paraguaio já está despertando o interesse de algumas equipes, até mesmo para sair agora nessa janela que terá a sua abertura no dia 10 de julho. Provavelmente, Gatito vai jogar os Jogos Olímpicos com a seleção do seu país lá na França, já foi até mesmo comunicado extraoficialmente pela Federação Paraguaia, e ele tem ali despertado o interesse de algumas equipes. Gatito, que hoje é reserva do John, é um goleiro que, claro, com a sua experiência, com o tempo que ele ficou inativo ano passado, acabou ficando no banco de Lucas Perry durante a temporada e neste ano começa como titular e perde a titularidade para o John. Com certeza ele olha essas possibilidades, caso chegue algo oficial para ele, que ainda não chegou, até mesmo pude apurar que apesar das sondagens oficialmente ainda não chegou nada nem para o goleiro e nem para o Botafogo. Com certeza, se chegar alguma coisa, ele deve analisar com muito carinho para ver o que vai acontecer. A pergunta que eu faço para vocês que estão acompanhando aqui o nosso giro de notícias: vocês renovariam com o Gatito? Tentariam ficar com o Gatito mais uma temporada? Ou vocês já acham que já está na hora de você ter aquela separação, o Gatito jogar em outro clube pela sua carreira, pensar em outro momento, ele teria que ficar pelo menos nesse ano, porque o John é titular absoluto, mas o Raul não é tão experiente, então precisaria de um segundo goleiro? Falem aqui embaixo, as opiniões de vocês são importantíssimas no nosso canal. Também deixa o like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos WhatsApp, porque o canal do TEF é feito para todo mundo que ama a estrela solitária de General Severiano. Amigões, terminou mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, terminou agora a 10ª rodada, que começou com o nosso jogo, o nosso empate contra a equipe do Atlético Paranaense por 1-1 no estádio Newton Santos. Nós tivemos também Atlético Goianiense perdendo em casa para o Criciúma, que será o nosso adversário na próxima rodada, por 2-1. O São Paulo, que perde a invencibilidade do Zubeldia dentro de casa para o Cuiabá, e eu falei sobre o Cuiabá. Na última análise da rodada, eu falei olho no Cuiabá, que estava jogando um futebol muito melhor. Petit é um bom técnico e vai fazer esse Cuiabá voltar a incomodar no Campeonato Brasileiro. O Cuiabá acertou muito bem em relação ao seu novo técnico. O Juventude, que venceu o Vasco da Gama por 2-0. O Vasco que demitiu o Zé da Boina. Zé da Boina foi demitido do Cruz Maltino, que existe até mesmo a possibilidade de voltar o Ramon Dias. Cara, o Vasco é uma confusão danada, E vamos ver o que vai rolar em relação ao nosso rival. O Fortaleza venceu o Grêmio por 1-0. O Grêmio que está dentro da zona do rebaixamento. O Cruzeiro que venceu por 2-0 a equipe do Fluminense, e olho no Cruzeiro. O Cruzeiro terá grana na segunda janela de transferências, e nesse primeiro momento em que tem uma equipe um pouco mais enfraquecida, está no bolo de cima. Então, se o torcedor celeste sonhar com uma possibilidade de um G6, alguma coisa, pode sonhar, porque o time vai reforçar, e nesse momento que o time está enfraquecido, estão no bolo de cima. Daqui a pouco eu vou colocar a classificação do Brasileiro, e o Fluminense, que hoje é o lanterna da competição. O
Campeonato terrível do Fluminense, que só venceu o Vasco da Gama, se eu não me engano, no Brasileirão de 2024. O Internacional venceu o Corinthians por 1-0. O Vitória venceu o Atlético Mineiro, que estava muito desfalcado, por 4-2. Segunda vitória consecutiva, segundo êxito consecutivo do Vitória. O Flamengo venceu na última bola, segundo resultado que o Flamengo consegue aos 50 minutos, né? Ontem venceu o Bahia, que perdeu uma invencibilidade um pouco mais longa no Campeonato Brasileiro, jogo que era ali de dois adversários que estavam na parte de cima da tabela, e o Palmeiras, que venceu mais uma partida no Campeonato Brasileiro por 2-1. Então o Flamengo venceu por 2-1 Bahia e o Palmeiras venceu por 2-1 o Red Bull Bragantino. A tabela atual do Campeonato Brasileiro é essa. O Flamengo é líder com 21 pontos e temos empatados ali na segunda posição Botafogo e Palmeiras com 20 pontos, e Botafogo e Palmeiras ali com a mesma quantidade de vitórias, com o mesmo saldo, porém nós fizemos 17 gols e a equipe palestrina fez apenas 13. Hoje nós temos o segundo melhor ataque da competição. O Botafogo tem uma das 5 melhores defesas do Campeonato Brasileiro. Na quarta posição, o Atlético Paranaense, para vocês poderem ver como aquele gol na Bacia das Almas ali do Bastos foi importante. Se o Atlético tivesse vencido aquele jogo, hoje nós teríamos 19 pontos e o Atlético Paranaense que teria 20 pontos. Então a gente segurou o Atlético Paranaense e nos mantivemos ali na segunda posição do Campeonato Brasileiro. O Bahia caiu para a quinta posição com 18 pontos. E olha só o Cruzeiro que eu falei com vocês. Está na sexta posição com 17 pontos. Então, do primeiro ao quinto colocado, nós temos ali 3 pontos de diferença. Está muito equilibrado o Campeonato Brasileiro e estamos dentro do bolo da competição. Na sétima posição, o São Paulo com 15 pontos. Na oitava, o Bragantino também com 15. Na nona, o Internacional com 14. Na décima, o Atlético Mineiro com 13. Na 11ª, o Juventude com 13. Na 12ª, o Fortaleza com 13. Na 13ª, o Cuiabá com 10. Na 14ª, o Criciúma, nosso adversário de sábado, com 9 pontos. Famoso amanhã. Na 15ª, Vitória, que saiu da zona de rebaixamento, que vem de 2 vitórias consecutivas. Aliás, Vitória está a 4 jogos sem perder, né? São 2 empates e 2 vitórias. O Atlético Goianiense na 16ª com 8. E vejam esse Z4. Vasco com 7 na 17ª. Corinthians na 18ª com 7. Grêmio na penúltima com 6. E Fluminense na lanterna com 6 pontos. 4 equipes tradicionalíssimas do futebol brasileiro dentro do Z4 do Campeonato Brasileiro. O Grêmio tem 2 jogos a menos, então caso vença suas 2 partidas, sairia ali do Z4 e iria para o meio de tabela, mas as outras com 10 jogos disputados, né? Então são campeonatos bem complicados de todas essas equipes e tá no início do Brasileiro, né? 1/3 da competição, tem muita coisa para acontecer, mas é aquilo que a gente fala, né? Por exemplo, o Botafogo já abriu 14 pontos para Fluminense e Grêmio, que teoricamente, quando você pegava ali as prévias iniciais do Brasileirão, seriam equipes que disputariam conosco uma vaga na Libertadores. E você, em 10 rodadas, já abre 14 pontos. Então a gente tem que olhar isso. Eu não acredito que nenhuma dessas 4 equipes caiam para a segunda divisão. Ainda mais pela força, por tudo, elenco e até mesmo a quantidade de gastos que elas terão ali na segunda janela de transferências. Mas é muito complicado, né? Você virar a 10ª rodada dentro de um Z4 de Campeonato Brasileiro. A próxima rodada, que terá início amanhã, abriremos de novo a rodada, né? E algumas coincidências, né? Botafogo vai abrir a rodada e o Palmeiras vai fechar a rodada de novo, né? Mais uma vez acontecendo isso. Nós teremos Criciúma e Botafogo lá no Heriberto Rios, esse jogo fora de casa. Criciúma é um adversário chato, bem treinado. O time do Criciúma não é mal treinado. É um jogo que o Botafogo vai ter concentração. Amanhã também o clássico Grenal, Grêmio e Internacional, Cuiabá e Atlético Goianiense, jogo ali de 2 equipes que estão próximas à zona do rebaixamento, o clássico do Centro-Oeste do Brasil, e Vasco da Gama e São Paulo, né? O Vasco sem técnico contra o São Paulo, que perdeu a sua primeira partida. Domingo, depois de amanhã, Bahia e Cruzeiro, um jogo bem interessante, né? O jogo do 5º contra o 6º, a partidinha de 6 pontos, mais uma no Campeonato Brasileiro. Atlético Paranaense e Corinthians, Atlético Paranaense, franco favorito a vencer esse jogo. Fluminense e Flamengo, o famoso Fla-Flu no Maracanã. Pelo momento, o Flamengo é favorito, o Fluminense tem que vencer esse jogo. Pode até mesmo sair da zona de rebaixamento, dependendo dos outros resultados. Bragantino e Vitória, jogo em Bragança Paulista. Atlético Mineiro e Fortaleza, esse jogo acontecerá lá na Arena MRV. E fechando a rodada, Palmeiras e Juventude. Dito isso, vocês podem observar que as equipes que estão dentro ali do G6
você terá um confronto entre Bahia e Cruzeiro, mas Atlético Paranaense terá um jogo factível, que é um jogo que dificilmente eles não vencerão a equipe do Corinthians. Pelo momento, Fla-Flu, Flamengo é favorito, então teoricamente a equipe da Gávea pode vencer o seu jogo. Palmeiras e Juventude, o Palmeiras é favorito, então teoricamente a equipe alviverde também pode vencer essa partida. Pegando todo este contexto, é de suma importância que o Glorioso vença a equipe do Criciúma, fora de casa, mas é um gramado muito bom, o gramado do Heriberto Rios, condições excelentes, claro, o estádio vai estar cheio, teremos uma pressão, mas o Glorioso, se pensa em ficar na parte de cima da tabela, esse é o tipo de jogo que você tem que vencer. Mas falem aqui o que vocês estão achando do Campeonato Brasileiro. Tamo juntos. Beijos, tchau, tchau. Fui, fique com Deus. Volto ali por volta de 1 hora e pouca com o nosso almoço com TF, nosso segundo vídeo de hoje. Valeu, gente. Assistam mais 2 vídeos aqui no canal. Dei sempre essa moral pra esse careca que eu vou te falar. Valeu, fui.